para a gente não atrasar, para ele ter o tempo dele de fala. Diego, mais ou menos 1 hora, e você veja, né, o que você quer, se quiser prolongar um pouquinho mais, mas cerca de 1 hora, depois a gente abre para discussão. Gente, agradecer imensamente a participação de todos nesse curso nosso de extensão, aproveitando essa situação extrema que a gente está vivendo, né, mas mesmo nesse momento, é um momento que a gente tenha uma aprendizagem. Um tema de muita relevância para qualquer um de nós, e também enquanto educadores, essa é uma questão que deve ser muito trabalhada. Por meio do professor Lauro, que trabalha no Instituto Federal, né, nós conseguimos que o professor Diego viesse ter uma fala hoje com a gente, já que ele trabalha o tema no Instituto Federal. O professor Diego é licenciado, né, ele é bacharel e licenciado em Ciências Biológicas pela Unesp de Rio Preto, tem mestrado e doutorado pela Unicamp e atualmente é professor do Instituto Federal e atua no campus de Catanduva. Essa é uma temática que ele já trabalha com os alunos e ele veio também aí para acrescentar na nossa noite mais esclarecimentos, como eu falei para vocês, um tema de extrema necessidade para a sociedade atual. Desejo que todos aí tenham uma excelente participação. Muito obrigado pela apresentação. Já queria começar, assim, dizendo para vocês que é um tema muito amplo, que demandaria, assim, vários encontros para a gente poder falar bem sobre ele, né? E até quando o professor Lauro me convidou, eu falei para ele, olha, eu posso facilitar uma discussão, né, para a gente trabalhar um pouco sobre o tema. Eu não sou especialista, né, a minha formação acadêmica, ela não tem nenhum tipo de especialização nesse tema, mas eu trabalho esse tema quando trabalho com os alunos, né, no ensino médio, a educação sexual. Eu sou professor de biologia, então eu trabalho o tema da educação sexual com os alunos, e é inevitável que esse assunto apareça quando a gente está trabalhando esse tema na escola. Então, eu vou trazer algumas discussões do que eu aprendi, lendo sobre o assunto, estudando sobre o assunto, mas como já foi adiantado aí, se vocês quiserem interromper, contribuir, tirar alguma dúvida, alguma coisa, vocês podem ficar à vontade para interromper. Vocês continuam me ouvindo bem? Perfeito. Ok. Então, vou dar continuidade. Bom, então, falar de diversidade, a gente primeiro, eu pensei nessa discussão da gente trabalhar um pouco com algumas definições, né, porque é um tema muito amplo e que se a gente não souber definir exatamente sobre o que a gente vai falar, ele pode se tornar um tema complicado, né, de compreender, de acompanhar. O primeiro termo, né, que eu acho que vale a pena a gente discutir é em relação à diversidade, né? O que significa falar em diversidade, né? Diversidade, assim, a palavra em si, a gente pode definir, então, como aspectos diferentes de uma realidade existente. Então, a gente está falando de coisas que estão aí, né, que existem, e que ela pode ser observada em diversos níveis. Então, por exemplo, a gente pode usar a palavra diversidade para falar da diversidade biológica, ou da biodiversidade. Só para vocês entenderem. No termo biodiversidade, a gente vai falar das diferenças, né, das diferenças existentes dentro de uma comunidade de organismos, por exemplo. Então, a gente vai falar a diversidade de animais, diversidade de plantas, de micro-organismos existentes num determinado espaço. E a gente pode falar da diversidade não só dentro de uma comunidade, mas também dentro de uma população da mesma espécie. Então, se a gente pensar na espécie humana, por exemplo, nós somos diversos em vários níveis, né? Desde, por exemplo, a cor da nossa pele,
a nossa estatura, as nossas crenças, a nossa construção social, a nossa cultura, né? Dentro da nossa mesma, da nossa própria espécie, a gente tem diversidade. Então, quando a gente fala em biodiversidade, a gente fala da diversidade dentro de um ecossistema, de uma comunidade, considerando espécies diferentes, e dentro da nossa própria espécie, ou dentro de cada espécie diferente, também existe diversidade, né? Então, só para a gente entender como esse é um termo amplo, né? E quando a gente fala em diversidade, a gente fala em fugir de um padrão. E aí, tem mais um termo que seria interessante a gente discutir, né? O que é um padrão? A gente pode definir um padrão como uma característica que vai ser vista em maior frequência, ou uma característica que, às vezes, nem é a mais frequente, mas ela é a mais observada, assim, no sentido de mais valorizado, né? Por exemplo, a gente pode falar de um padrão comportamental que a gente sempre acreditou lá, que a menina veste rosa, o menino veste azul, né? Isso é um padrão, uma característica de comportamento que a gente, por muito tempo, adotou como uma realidade, mas que, na verdade, assim, é uma coisa que foi criada, né? E, geralmente, é bem comum, na verdade, que os padrões, eles sejam artificiais, né? E eles são determinados dependendo da cultura que a gente está falando. Então, a gente tem diferentes padrões de beleza, a gente tem diferentes padrões de raça, nós temos diferentes padrões sociais, e muitas vezes a gente busca por esse padrão, né? Então, eu vou dar um exemplo de um padrão de beleza atual. Então, vocês podem ver na imagem e vocês podem, acredito que concordem comigo, que esse é um padrão de beleza feminino bastante atual, né? Mulheres que têm os olhos grandes, as sobrancelhas bem delineadas, bem marcadas, as maçãs do rosto, do rosto bem marcadas também, a bochecha fina, né? Os lábios carnudos, e aqui eu não estou fazendo nenhuma, como que a gente diz? Um julgamento, assim, né? De estar certo ou estar errado, tá, pessoal? Esse é um padrão que a gente observa muito hoje em dia. Quantas mulheres vocês conhecem que têm exatamente esse padrão de beleza, né? São poucas, né? Na diversidade de padrões estéticos que a gente tem, inclusive em outros momentos da nossa história, o padrão de beleza não era esse, né? Ele pode ir sofrendo mudanças. E muitas pessoas, para conseguir atingir esse padrão, que não é um padrão natural, passa aí por procedimentos estéticos para moldar o seu corpo de acordo com um padrão que não é um padrão tão comum na natureza. Então, aquilo que eu falei, que a gente tem como padrão, anteriormente eu tinha falado, alguma coisa que é vista com mais frequência. Mas, às vezes, não. Às vezes, é simplesmente uma estrutura que é colocada para a gente e que a gente passa a perseguir. E uma das coisas que a gente pode perceber em relação a falar em diversidade é que é sempre um tabu. E por que falar em diversidade é tabu? Exatamente porque buscar diversidade exige que a gente quebre padrões, né? E quebrar padrão não é uma coisa fácil, porque o padrão, ele é um mecanismo de poder, de domínio e de distinção entre pessoas, entre sociedades, e quem tem os seus privilégios, né, não tem desejo de perdê-los, né? Para muitas pessoas, quando a gente fala em valorização da diversidade, isso é visto como o mimimi, né? Aquela reclamação de sempre, a pessoa que está reclamando de barriga cheia, né? Que não precisa de tudo isso, que está querendo privilégios, quando, na verdade, quem luta contra a diversidade, essa pessoa, sim, é que está lutando contra a perda dos privilégios, né? Aí eu trouxe essa imagem, que ela é bastante difundida, na verdade, para falar da diferença entre
igualdade e equidade. Porque quando a gente busca pela diversidade, né, a valorização da diversidade, muita gente questiona, né, a questão dos mecanismos que a gente utiliza para esse tipo de busca, né? Então, por exemplo, o mecanismo das cotas, o mecanismo de promoção de igualdade social para grupos que são marginalizados, né? Quando as pessoas dizem que o que a gente precisa de um tratamento igual para todo mundo, só que o tratamento igual para todo mundo nem sempre vai conseguir sanar as diferenças que a gente tem, né? Então, essa imagem que é bastante difundida mostra isso, né? Que nem sempre a igualdade é justa, né? E que a equidade, ela consideraria não só o quanto as pessoas devem ser iguais em determinados momentos, mas o quanto a diferença que cada pessoa tem é importante também, né? E aí, para que a gente faz essas classificações, né? Então, aí, agora entrando mais especificamente na questão da diversidade de gênero, da diversidade sexual e das afetividades, né? Para que a gente classifica? A função disso, primordial, é garantir direitos, né? Porque quando a gente fixa um padrão e desconsidera que o padrão nem sempre é natural, né? Que ele pode ser artificial, e que muitas vezes, sendo artificial, ele é inatingível por algumas pessoas, excluir a diversidade é excluir o direito dessas pessoas, né? Então, é por isso que é importante a gente classificar, para que a gente possa entender e para que as pessoas possam ter direitos, né? Para que elas possam ser vistas e que a sua existência, né, seja permitida. Quando a gente desconsidera a diversidade, a gente anula a existência de alguma coisa ou de alguma pessoa. E isso só é bom para quem está dentro do padrão ou para quem tem esse poder que o padrão garante. Então, para isso surge essa necessidade de classificar. Eu vou usar alguns termos agora para a gente começar a organizar essa questão da diversidade de gênero e sexual, principalmente, porque são muitos termos diferentes, e são termos que ainda estão em construção ou que ainda estão em discussão, e eles geram muitas dúvidas, né? Então, como eu disse, esse tema ele é muito amplo, e se a gente fosse falar sobre o histórico de toda essa luta, a gente poderia fazer um encontro desse para falar, por exemplo, de cada bandeira dos movimentos de diversidade, né? Porque, como eu disse anteriormente, a diversidade, quando a gente fala em diversidade, não é só sobre a diversidade sexual, mas no caso desse momento que a gente está dividindo aqui, é sobre isso que a gente vai falar. Então, para a gente começar a entender um pouco sobre isso, eu vou fazer algumas definições, né? Então, o corpo é o conjunto das várias partes que compõem um indivíduo. E pensando nessa amplitude do conceito de diversidade, vocês não precisam responder, mas pensem, né? Quantos corpos vocês estão vendo nessa imagem? Se alguém quiser responder também, pode responder. Aqui, essa interação virtual é uma novidade para a gente, né? Para mim, é a primeira vez que eu estou fazendo uma apresentação virtual dessa forma. Então, se vocês quiserem responder, podem responder, tá? Mas acredito que muitas pessoas aí podem ter pensado que estão vendo um corpo nessa imagem, né? Outras pessoas podem pensar que estão vendo dois. O corpo de uma mulher negra e o corpo de um cão. Eu, como biólogo, poderia dizer que eu estou vendo pelo menos quatro. Tem duas plantas aí atrás desses indivíduos, né? Uma lá na janela e uma ali no canto, perto da cortina, que também são seres vivos e também possuem um corpo. Então, falar em corpo é falar de toda essa estrutura que faz um indivíduo. E o corpo é a unidade, né, que a gente pode usar para falar de uma pessoa que se pertence, né, que existe, que
que é, né? O corpo é a expressão daquilo que uma pessoa é. E esse corpo ele pode se apresentar de muitas formas diferentes. E aí entra, já para falar sobre o conceito de diversidade sexual, um termo que é importantíssimo a gente entender, que é o sexo biológico. Na definição de sexo biológico, a gente pode dizer que é o conjunto de características estruturais, anatômicas, né, e funcionais, segundo os quais um ser vivo é classificado como macho e fêmea. Isso é o que a gente pensava até algum tempo atrás, né? Porque quando a gente usa essa classificação, a gente exclui um grupo de pessoas que são as pessoas intersexo. Então, quando muitos grupos conservadores, né, quando rebatem a ideia da diversidade sexual, usam o sexo biológico como uma forma de argumentar e de justificar os seus preconceitos, né? Falar que, então, não existe outra possibilidade a não ser um indivíduo ser homem ou um indivíduo ser mulher. Na verdade, existe, inclusive biologicamente existe essa possibilidade, que são essas pessoas chamadas de intersexo, né? Mas existe isso, então, né? O que é uma pessoa intersexo? É aquela pessoa que não passou por nenhum procedimento médico, cirúrgico, e que ainda assim essas pessoas exibem características sexuais masculinas e femininas. Ou seja, existem mais de 40 tipos de intersexualidades descritas, eu vou dar alguns exemplos para que vocês consigam entender onde eu quero chegar. Antigamente, essas pessoas eram chamadas de hermafroditas, mas é um termo que caiu em desuso porque a gente diz que uma pessoa é hermafrodita, ou que um organismo é hermafrodita, quando ele apresenta as duas gônadas possíveis, né? Que seria a gônada masculina e a gônada feminina, ou os aparelhos reprodutores masculino e feminino. Então, a gente pode pensar, por exemplo, em uma minhoca. A minhoca é uma espécie que é hermafrodita, porque a mesma minhoca tem testículos que produzem espermatozoides e tem ovários que produzem óvulos. Então, esse é um organismo hermafrodita. E por que a gente substitui o termo hermafrodita agora por intersexo? Porque uma pessoa intersexo, ela não tem necessariamente os dois aparelhos reprodutivos. Existem pessoas, por exemplo, que têm tanto tecido testicular quanto tecido ovariano. Ou seja, como classificar essa pessoa como homem ou como mulher? Como classificar essa pessoa como macho ou fêmea, se ela traz as características dos dois tipos de organismos? Quem define que essa pessoa é homem ou mulher? Quem define que essa pessoa é macho ou fêmea? E aí existem várias formas que a gente poderia utilizar para tentar delimitar, né, colocar esses indivíduos nessas caixinhas de macho ou fêmea, né? Na determinação do sexo biológico, a gente pode utilizar as gônadas. Então, se tem testículo, é macho, se tem ovário, é fêmea, mas na pessoa intersexo, ela pode ter os dois. E aí? Ela é homem ou ela é mulher? Ela é macho ou ela é fêmea? Então, o sexo biológico já dá para a gente ver, em termos práticos, né, em termos anatômicos, que essas duas caixinhas não são suficientes, né? Outra característica possível é a fenotípica. O que é um fenótipo? O fenótipo é como a gente o nosso corpo aparenta, né? Existem pessoas, por exemplo, crianças que nascem com testículos, só que os testículos estão guardados no interior do corpo, eles não são exteriorizados como naturalmente acontece. E essa criança pode nascer, inclusive, com o que a gente chama de ambiguidade sexual. Ou seja, quando o médico tira essa criança no momento do parto, do corpo da mãe, ele não consegue definir exatamente, olhando anatomicamente, se essa criança é menino ou menina. Porque pode acontecer uma má formação durante o desenvolvimento dessa criança, e essa criança ela pode ter a característica fenotípica, né, a aparência do corpo semelhante a um sexo biológico,
mas a estrutura interna do seu corpo semelhante ao outro sexo biológico. E aí, em que caixa a gente vai colocar essa criança, né, que tem a genitália ambígua? É homem ou é mulher? Algumas pessoas vão dizer assim, não, é simples, é só olhar para o cromossomo, né? A genética pode falar isso para a gente. Se tem o cromossomo X, só tem os cromossomos X, é mulher. Então, provavelmente, o problema que aconteceu foi que ela não se desenvolveu bem, né, durante o desenvolvimento, e o corpo ficou feminino ou masculinizado, mas geneticamente ela é uma mulher. Ou, não, o indivíduo tem um cromossomo X e tem um cromossomo Y. Então, independente de como o corpo dessa criança, dessa pessoa, pareça externamente, o cromossomo Y está lá, é homem. Então, se for para fazer qualquer coisa para resolver o problema dessa pessoa, é usar o cromossomo Y como a possibilidade única de definir se é macho ou se é fêmea. Mas isso também não é verdade, porque o cromossomo Y, para que ele possa funcionar em termos sexuais, ele depende de hormônios e de fatores estimulantes. Então, pode ser, por exemplo, que uma criança que tenha o cromossomo X e também tenha o cromossomo Y, na falta dos hormônios que estimulam o funcionamento do cromossomo Y, ele não funciona. Se ele não funciona, esse embrião não vai produzir a quantidade de testosterona necessária para transformar esse corpo em um corpo masculino. Então, só para entender aqui biologicamente o que acontece. Quem define, né, se um embrião vai se tornar em condições normais, tá? Quem define se o embrião vai se transformar num feto masculino, num feto feminino, é o cromossomo Y. Se não tem o cromossomo Y, esse embrião não produz testosterona, e o padrão, né, do biológico é produzir estrógeno, e esse estrógeno vai desenvolver um corpo feminino. E o cromossomo Y é ele que produz os hormônios que determinam as características sexuais masculinas. Então, se tem o cromossomo Y e ele é funcional, ele vai determinar uma mudança no padrão. Tanto é que a gente não consegue definir o sexo de uma criança muito cedo, né? A gente tem que esperar lá algumas semanas para poder definir se a criança é menino ou menina. Exatamente porque a condição padrão é que todo mundo tem a tendência de seguir para o sexo feminino. Mas se tiver o cromossomo Y e ele for ativo, ele vai produzir substâncias, sinalizadores que vão converter esse corpo para uma formação do sexo biológico masculino, né? Mas pode ter, por exemplo, um feto que está se desenvolvendo que tem o cromossomo Y e ele não é funcional. Então, embora ele tenha o cromossomo Y, todo o seu desenvolvimento vai ser o padrão, que é aquele que vai direto para a característica sexual feminina, né? Então, nem os cromossomos a gente poderia utilizar como uma forma, bater o martelo, assim, para dizer que é um definidor do sexo biológico. Ele faz parte da definição do sexo biológico, mas existem problemas que podem interferir no funcionamento desses genes, né? A gente chama isso de epigenética. Existem vários fatores que atuam sobre os nossos genes e que podem mudar a forma com que eles se manifestam, né? Tudo bem aqui, pessoal? Posso continuar? Se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa, vocês dão um grito aí que a gente vai conversando, tá? Então, a minha intenção em falar aqui sobre o sexo biológico é deixar de anular as pessoas que são intersexo, né? Outro termo, que é muito utilizado também, é a questão do gênero, né? O gênero é definido como uma gama de características pertencentes e diferenciadas entre a masculinidade e a feminilidade. O gênero, ele já não é, para a nossa sociedade, uma coisa 8 ou 80, né? O que seria, assim, em palavras mais simples, né? O que seria gênero? Seria o jeito, jeitão, né? Jeito de homem, jeito de mulher.
Gênero, pessoal, é um comportamento, é como a gente expressa as nossas identidades, tá? Eu vou trazer aqui algumas outras definições que podem ajudar. Mais uma vez, as pessoas que são mais conservadoras refutam a ideia que a ciência, né, que o estudo científico mostra para a gente, de que o gênero é uma manifestação cultural e que é uma manifestação socialmente construída. Eu vou trazer alguns exemplos para vocês entenderem melhor isso, né? A gente aprende, né, a criança que nasce lá do sexo biológico masculino, ela aprende o jeito de ser homem. E a criança que nasce do sexo feminino aprende o jeito de ser mulher na nossa sociedade. E por que que isso é uma manifestação cultural? Porque dependendo da cultura que a gente está falando, o jeito de ser homem e o jeito de ser mulher é diferente, né? Existem sociedades em que, por exemplo, o que para a gente aqui na nossa sociedade ocidental é considerado coisa de homem, em outras sociedades pode ser considerado coisa de mulher. E quando a gente fala em gênero, a gente tem que romper até alguns preconceitos que são muito bobos, né? Por exemplo, homem não cozinha, mulher não dirige bem, né? Esse tipo de preconceito vem dessa ideia construída de como deve se comportar, né? Como deve ser manifestada essas questões de gênero na nossa sociedade, né? A manifestação do gênero, ela pode ou não se adequar ao sexo biológico. E isso, para a gente, em muitas questões, já é mais claro. Então, hoje a gente já tem, por exemplo, homens que costuram, né? Ou homens que fazem bordado. E algum tempo atrás, isso era coisa de mulher, né? Eu estou tentando simplificar bastante as falas mesmo, porque é tanto termo que a gente acaba se confundindo, tá? Assim como costurar era uma coisa de mulher e que hoje a gente sabe que homem pode fazer, ou que uma mulher pode fazer engenharia, pode ser mecânica de automóveis, por exemplo, outras questões de gênero um pouco mais sutis ainda sofrem muito preconceito, né? Por exemplo, um homem que tem uma voz mais fina, ou uma mulher que se veste de uma forma mais masculinizada no que é tido como padrão da masculinidade, né? Embora para algumas profissões e com a luta feminista e a inserção da mulher no mercado de trabalho, nas atividades da sociedade também, algumas coisas já são mais aceitas, a gente ainda tem coisas muito sutis, muito leves, bobas, assim, que são consideradas com um preconceito muito grande, né? Bom, o exemplo que eu ia dar para vocês é isso, né? Então, eu trouxe para vocês uma reportagem do jornal Nexo que diz que os gêneros tradicionais dos indígenas norte-americanos vão além do masculino e feminino. Então, para nós, né, numa sociedade colonizada pelos europeus, que tem uma base muito forte no cristianismo, no catolicismo, é homem ou mulher, né? É masculino ou feminino. Mas para outras sociedades que foram formadas com outros processos culturais, né, pode ter mais do que só esses dois papéis, né? No caso dos indígenas tradicionais norte-americanos, dependendo da etnia, a gente pode ter entre 3 e 5 gêneros que são bem definidos. E não só são bem definidos, como eles são muito bem aceitos. Na verdade, eram muito bem aceitos, né? Porque a colonização fez com que a aceitação desses outros papéis de gêneros passasse a sofrer preconceitos, né, discriminação dentro das próprias comunidades indígenas, né? Então, como exemplo aí, a cultura Navajo, localizada próxima à fronteira do México, tem a mulher feminina, a mulher masculina, o homem masculino e o homem feminino. E ninguém foi lá, né, para essas comunidades ensinar para eles que, a mulher, o jeito certo de ser mulher é esse, o jeito certo de ser homem é esse. Então, era uma coisa natural para essas comunidades, né? Outro exemplo aqui, entre os Dakota, originários do centro-norte dos Estados Unidos,
eles têm até um termo, né, o INTE, para determinar alguém que é do sexo masculino, mas se comporta como mulher. E veja bem, para eles, isso não era um problema até os europeus chegarem e tentarem convencê-los de que isso era um problema. E aí tem outros exemplos que, talvez para não me prolongar muito a minha fala, eu vou deixar depois, se vocês quiserem, até a gente pode voltar e discutir um pouco mais sobre isso, né? E, como eu já adiantei, dentro desses povos, isso não era visto como um problema, né? Eles não isolavam e eles acolhiam essas identidades de gênero e, inclusive, era valorizado. Em algumas comunidades, né, os estudiosos, antropólogos, dizem, né, que era comum que nessa comunidade eles usassem roupas neutras para não definir muito cedo qual comportamento que cada indivíduo deveria expressar, né? Até porque essa construção ela era uma construção individual e não tinha um padrão a ser seguido, né? Para muitas famílias, ter alguém que confronta as ideias ocidentais de gênero, né, ter essa diversidade de gênero dentro dessas aldeias, dessas tribos, né, indígenas, é uma questão de sorte, né? E para algumas dessas etnias é inclusive uma coisa sagrada, né? A pessoa, por exemplo, passa a desempenhar papéis dentro da comunidade específicos, né? Então, por exemplo, era comum que homens com características de gênero femininas trabalhassem como leitores de sorte, como visionários, artesãos, né? E as mulheres que nasciam, que expressavam uma característica de gênero masculina, era comum que elas fossem guerreiras, que elas fossem caçar, né? Então a gente vê com nesses povos isolados, sem ter tido contato com, porque muita gente fala assim, né? Porque agora é muita discussão de gênero, ideologia de gênero, vai ensinar as nossas crianças a serem gays, as nossas filhas a serem lésbicas, a questionar o gênero que nasceram e tudo mais. Essas tribos, elas provam que isso não é verdade, né? Porque esse tipo de julgamento não acontecia com eles, né? É uma questão da nossa cultura, que a gente, inclusive, impôs para as culturas dessas comunidades, né? Os antropólogos diziam também que era extremamente ofensivo você chegar para uma família e criticar a manifestação do gênero de uma pessoa que não era o padrão europeu, né? Isso no começo da colonização, né? Que hoje em dia, inclusive, existe o preconceito dentro dessas comunidades, mas foi um preconceito introduzido, né? Não é um preconceito original dessas comunidades. E a gente pode falar, quem que está errado, então? Né? São essas tribos que estão erradas, que viviam da sua forma e estava tudo bem com eles, ou está errado o modelo europeu imposto para essas comunidades, né? Na verdade, assim, eu entendo que assim como a gente pode respeitar a cultura daqueles povos, a nossa cultura, ela também é válida, né? Então, a gente não precisa dizer que quem está errado são os europeus, né? Mas, no caso daquelas comunidades, né, os críticos defendem que quem tem que definir a questão de gênero para aquelas comunidades são eles, né? Não somos nós que temos que chegar lá e impor a nossa cultura, né? E aí, trazendo isso para a comunidade, para a nossa etnia, para a nossa cultura, aí poderia falar assim, bom, então se na nossa cultura está estabelecido que o correto é ser macho ou ser fêmea, é ser masculino ou ser feminino, a gente não tem que questionar. Para mim, é aí que está o erro. Acontece que as pessoas com manifestações de gênero distoantes do sexo biológico, elas existem, né? Não é uma questão que a gente inventou. Elas estão aí, elas estão trabalhando, elas estão pagando impostos, elas estão desempenhando seus trabalhos domésticos, seus trabalhos profissionais,
E dizer que essas pessoas não existem, ou proibi-las de existir, ou criticar o fato da existência delas, esse é o problema, né? Para isso que serve o conhecimento científico, né? A gente já teve quantas coisas a gente já não passou ao longo do tempo, né? Questionando e revendo conceitos que a gente poderia rever, né? Apesar que a gente até hoje luta com algumas pessoas acreditando que a Terra é plana, que o coronavírus foi um vírus criado em laboratório pelos chineses para dominar o mundo, né? Ainda rolam umas questões assim, essas dificuldades, né? Mas a questão é, essa diversidade de gênero, ela não é uma coisa que surgiu agora, não é uma coisa que eu, professor Diego, estou inventando, nem uma coisa que o movimento LGBT inventou. Ela existe, e a gente pode observar isso dentro de casa, né? Sei lá, famílias que foram criadas por mulheres, por mãe solo, né? Que acabam desempenhando o papel de mãe e acabam desempenhando o papel de provedor, que de forma padronizada era feito pelo homem e a mulher cuidava de casa, né? Essas diferenças da manifestação do gênero, elas existem, né? Elas não foram inventadas por nós. Então, a gente pode refletir sobre isso para deixar de anular essas características, né? A questão que está aqui no quadro que eu coloquei, que eu já comentei dos papéis padronizados terem sido trazidos pelos europeus, né, e que, inclusive, dentro das comunidades indígenas, esse preconceito, hoje em dia, é maior do que era antes, né? Mas existem movimentos LGBT indígenas, né, que estão lutando para poder reestabelecer essas características da cultura que eram deles antes de serem reprimidas. Bom, aí foi só então, um exemplo que eu trouxe para mostrar com exemplos objetivos, né, de que a questão de gênero, ela existe, ela não é uma exclusividade da nossa cultura, ela é diversa em diferentes culturas e que é uma construção social exatamente por isso, né, porque em cada cultura ela pode ser vista de uma forma diferente, não existe uma forma única de enxergar o gênero. Bom, então tendo definido o que é o sexo biológico e o que é o gênero, né? Sexo biológico, vamos por lá, anatomia, e o gênero, o comportamento, a construção cultural, social. O que seria identidade de gênero? É como uma pessoa se identifica em relação ao papel que ela desempenha, né? Ao papel mais masculino ou mais feminino, ou qualquer outra das variantes que existe entre esses dois extremos, qual que é o papel que ela se identifica, né? E ela não depende do sexo biológico. Então, pode ter uma pessoa que seja do sexo biológico masculino, tem pênis, tem testículo, mas se identifica com o papel desempenhado socialmente por mulheres, né? Essa pessoa não é necessariamente, por exemplo, gay. O homem que tem essas características biológicas masculinas e se identifica com o papel de gênero feminino não é necessariamente gay. Porque pode ser que esse homem sinta atração sexual por mulheres, mas gosta das características de gênero femininos, né? São coisas separadas, né? Geralmente, elas acabam confluindo, mas elas podem ser separadas. E a gente vai ver isso quando vou usar um exemplo aqui de uma mulher transexual, de um homem transexual, o Tami Miranda, por exemplo, filho da Gretchen, né? Nasceu, vou falar assim de forma popular para a gente poder entender. Nasceu como mulher, mas se identifica como homem e gosta de mulher. Mas não era mais fácil ser lésbica, por exemplo, né? Para que transformar o corpo em um corpo masculino? Esse exemplo não foi bom, na verdade eu queria um exemplo contrário, né? No caso, a orientação sexual dela
não corresponde. Deixa eu dar um outro exemplo. Uma mulher transexual. Então, foi lá um homem que nasceu com as características sexuais masculinas, sexo biológico masculino, mas se identifica com o gênero feminino. Faz toda a transição de gênero, né? Faz cirurgia de redesignação sexual e torna-se uma mulher. E tem relações sexuais com outras mulheres, né? Era esse o exemplo que eu queria chegar. Então, por que fazer toda a transição para ter o corpo de uma mulher e se relacionar com mulheres? Não era mais fácil ser homem e se relacionar com uma mulher? Na verdade, uma coisa não depende da outra, né? Porque a identidade de gênero que essa pessoa tem é uma identidade de gênero feminina, mas a orientação sexual é homoafetiva, ou seja, ela se enxerga como mulher, mas gosta de outras mulheres. Então, a identidade de gênero e a identidade sexual são coisas diferentes, né? Na identidade de gênero é o papel com o qual a pessoa se identifica mais. E na identidade sexual é o sexo biológico com o qual a pessoa se identifica mais. Aí aqui não depende do jeito, das características de ser homem e das características de ser mulher. Depende do órgão genital, depende da característica sexual, como a pessoa se enxerga, né, como ela se identifica. Geralmente, nessa questão de identidade sexual, é quando entram as pessoas que usam a expressão, por exemplo, eu sinto como se eu tivesse nascido no corpo errado. Eu penso como homem, eu me enxergo como homem, eu desempenho um papel de gênero masculino, mas eu não tenho a anatomia de um homem, né? A identidade sexual dessa pessoa, ela não condiz com o sexo biológico que ela nasceu originalmente, né? Ficou claro, pessoal, a diferença entre gênero, identidade de gênero e identidade sexual? Ficou confuso? Eu usei um exemplo que não foi bom, depois eu corrigi, não sei. Posso continuar? Tá dando para entender? Vocês estão aí ainda? Alguém pode responder só para eu saber se está tudo bem? Sim. Oi, tá tudo bem, Diego, deu para entender, mas a gente sabe que é uma questão bem complexa mesmo, né? É complexo, mas já eu vou mostrar um gráfico que vai ficar mais fácil de entender, tá bom? Seguindo, então, né? Exatamente isso, né? São muitos conceitos. Então, aqui vão entrar algumas classificações que, de repente, podem facilitar esse entendimento. O que é dizer que uma pessoa é cisgênero? Cis é uma palavra que quer dizer que está tudo certo, que está tudo bem, né? Que está em concordância. Então, uma pessoa cisgênero é aquela pessoa que está em concordância com o gênero que ela experimenta, tá? Então, por exemplo, uma pessoa que nasceu com o sexo biológico masculino, então nasceu homem, e se identifica com o gênero masculino. Então, não tem conflito aí. Essa pessoa vai ser chamada de cisgênero. A pessoa que é o oposto, né, que nasceu com uma característica biológica X, mas se identifica com a característica comportamental Y, ela vai ser chamada de transgênero. Então, é daí que vem esses termos. Então, cisgênero, o sexo biológico e a manifestação de gênero, elas são concordantes. Transgênero transgride essa questão do gênero, né? Então, por exemplo, uma pessoa que nasce com o sexo biológico masculino, mas se identifica com o papel desempenhado pelo gênero feminino. Então, ela é uma pessoa transgênero, né? Há um conflito entre o sexo biológico e a manifestação do gênero dessa pessoa, tá? Dentro das pessoas que são cisgênero, todas elas são cissexuais. Então, mais uma vez, cis significa que não tem conflito nenhum, está tudo encaixado. Então, se uma pessoa é cisgênero, ela tem o sexo biológico e o gênero concordantes. Logo, elas são cissexuais. Não tem problema nenhum em aceitar a sua anatomia como ela é.
A pessoa transgênero, aqui que a gente pode confundir um pouco. Existem pessoas que são transgênero, mas também são cissexuais. O que isso significa? Ela tem um sexo biológico e ela manifesta o gênero oposto a esse sexo biológico. Mas tá tudo bem com o sexo biológico dela, ela não se enxerga como prisioneira dentro de um corpo que não pertence a ela. Vou dar um exemplo para facilitar. Uma mulher, né, uma pessoa que nasceu com o sexo biológico feminino, mas ela se entende como manifestando os comportamentos, né, relativos ao gênero masculino. Então, sexo biológico feminino, gênero masculino, ela é transgênero. Mas ela não tem, por exemplo, desejo de fazer mudanças no corpo para transformar o seu corpo num corpo masculinizado. Tá tudo bem com ela, tá tudo bem para ela a questão do sexo biológico dela. Ela não quer trocar de sexo biológico, ela só quer desempenhar um papel que não é o padrão para o sexo biológico com o qual ela nasceu. Então, ela é transgênero, ela transgride o conceito de gênero, mas ela é cissexual. Tá tudo bem com a minha anatomia, não tem problema nenhum com a minha anatomia. Eu só não quero me comportar como uma mulher, com o padrão que é estabelecido para um comportamento feminino. Ficou mais claro? Ainda dentro dos transgêneros, a gente tem transgênero que é transexual. Então, ó, transgênero, o sexo biológico e o gênero estão em discordância. Além de estar em discordância o sexo biológico e o gênero, também está em discordância a genitália. Então, outro exemplo para facilitar. Um homem, né, uma pessoa que nasceu com o sexo masculino, mas se identifica com o gênero feminino e gostaria de fazer mudanças no seu corpo para que o seu corpo se aproximasse mais do gênero que ela gosta de manifestar, feminino. Então, por exemplo, colocar próteses de silicone para ter seios, tomar hormônios para aumentar as características sexuais femininas e diminuir as características sexuais masculinas, uma cirurgia para redesignação de sexo, né? Aí, nesse caso, ela é transgênero, porque ela não concorda, o gênero e o sexo biológico com o qual ela nasceu não são concordantes, e ela também é transexual, porque ela deseja a transição de sexo, né? É essa pessoa que vai dizer que está num corpo que não pertence a ela, né? E essa questão, pessoal, é muito difícil determinar as causas, né? Tipo, muita gente fala assim, mas não tem um gene gay, não tem um gene transgênero. Não tem mesmo, né? Mas, como eu falei anteriormente, os nossos genes não definem 100% as nossas características. Se fosse assim, por exemplo, uma pessoa que tem a pele clara, quando saísse no sol, por exemplo, não ficaria bronzeada, porque a genética dela é para pele clara, mas existem eventos, existem situações, compostos químicos, compostos como os hormônios, por exemplo, fatores físicos como o sol, que interferem na manifestação dos nossos genes. Então, o gene, ele traz a característica default, assim, né, padrão. Mas o nosso ambiente molda o nosso fenótipo também, né? Então, não dá para a gente colocar a culpa de tudo, né, a função de tudo nos genes, na genética e nos cromossomos, tá? E existem também as pessoas que são chamadas de não binárias. Elas podem transitar entre essas definições. Então, pode ser um transgênero que, em alguns momentos, se entende como cissexual, em outros momentos se entende como transexual, e o oposto também é possível. E vejam que todas essas definições estão sempre no conceito de transgênero, porque no conceito de cisgênero não existe discordância, tá? E uma questão que existe aqui no Brasil é a classificação em travesti, né? Em outros países, travesti e transexual são a mesma coisa, né? Então, são aquelas, no caso das travestis, são aquelas pessoas que se identificam com o gênero feminino, apesar de terem nascido com o sexo biológico masculino,
que se vestem como mulheres e que geralmente, né, tem o desejo da modificação do corpo. Então, ainda que não faça uma cirurgia de redesignação sexual, que é o que o pessoal chama popularmente como mudança de sexo, né, ainda que ela não faça essa cirurgia, coloca prótese de silicone, usa o cabelo, maquiagem, tudo mais próximo do comportamento que a gente entende como um comportamento feminino, né? Agora, se travesti e transexual é a mesma coisa em vários lugares do mundo, por que que aqui existe essa diferenciação entre travesti? Por uma questão política, simplesmente, tá? As pessoas, né, as travestis, elas defendem o uso desse termo como se elas quisessem tomar posse de um termo que sempre foi usado de forma pejorativa, de forma jocosa, de forma agressiva. É como se elas tivessem a ideia de tomar posse do termo para que esse termo não tenha o peso negativo que teve até o momento, tá? Então, no Brasil, a gente vai encontrar as duas definições, transexual e travestis. Em outros países, o termo travesti não existe. Eles são similares, a única diferença é que travesti foi uma questão política, né? São as pessoas que resolveram tomar para si esse nome para evitar que ele tenha um peso negativo sobre a vida delas, quando usadas por pessoas que querem usar o termo com essa intenção. Então, é uma questão política, não tanto de gênero. Bom, eu vou voltar aqui só para perguntar, para quem disse que estava um pouco complicado, se esse infográfico ajudou a entender. Sim. Ok, então vou continuar. E orientação sexual é outro termo, né? O que quer dizer orientação sexual? É a atração emocional, afetiva, sexual de uma pessoa por outra, que pode ser do mesmo gênero, que pode ser de gênero diferente, que pode ser de ambos os gêneros, incluindo ou não relações sexuais entre esses indivíduos, tá? Por que agora eu estou colocando aqui, incluindo ou não as relações sexuais? Porque existem algumas orientações que eu vou falar para vocês agora, que ainda está em discussão, tá? Não há uma definição concreta de que, por exemplo, os assexuais é uma orientação sexual, né? Porque se a gente pensar assexual, uma pessoa que não sente atração, não sentir a atração é uma orientação ou é o oposto disso, na verdade, né? Então, há uma discussão. Mas é aí que entra, até depois eu até dei uma modificada no tema da palestra, quando eu estava montando ela, em falar em diversidade de gênero, diversidade sexual e diversidade afetiva, né? Porque os nossos afetos, eles não representam linearmente, né, as nossas manifestações de gênero ou o nosso sexo biológico, tá? Então, é por isso que eu incluí a questão afetiva aí. Bom, o que a gente... Então, orientação sexual é um termo guarda-chuva que tem lá dentro algumas definições, né? Então, o que a gente entende por uma pessoa heterossexual? É aquela pessoa que tem atração pelo sexo oposto. Então, essa atração pode ser uma atração emocional, pode ser uma atração romântica, pode ser uma atração amorosa, afetiva ou sexual, tá? Então, os heterossexuais têm essa atração pelo sexo oposto. Bissexual é uma pessoa que tem atração pelo sexo masculino e feminino, e somente por eles. Já já vocês vão entender por que somente por eles, tá? Então, por exemplo, é um homem que gosta de homem ou de mulher. O heterossexual é um homem que gosta de mulher ou uma mulher que gosta de homem. Eu estou usando termos simples para ficar simples de entender, tá, pessoal? Bissexual, atração por sexo masculino e feminino. Então, é um homem que gosta de homem e de mulher. Ou uma mulher que gosta de homem e de mulher. Homossexual. Homossexual são aquelas pessoas que têm atração pelo mesmo sexo. Um homem que sente atração por outro homem, ou uma mulher que sente atração por outra mulher.
Pansexual. É aí que muitas pessoas confundem o termo bissexual com pansexual. Muita gente pensa que, falar em pansexual é a pessoa que quer transar com tudo e com todo mundo, né? Com cachorro, com galinha, com o pé da mesa, e não é isso, tá? Uma pessoa pansexual, ela sente atração por qualquer sexo ou por qualquer gênero. Então, na verdade, enquanto para o bissexual ele sente atração por homem ou por mulher, o pansexual, ele não valoriza a questão do sexo ou do gênero. Então, o pansexual ele pode se sentir atraído por um homem, por uma mulher, por um homem masculino, por uma mulher feminina, por uma mulher masculina, por um homem masculino, enfim, não interessa qual é o sexo, nem qual é o gênero dessa pessoa, o gênero que ela apresenta, né? Para o pansexual, isso não é um fator importante no momento da atração, né, da orientação sexual. Beleza? Diferença entre pansexual e bissexual. E o assexual não sente atração sexual por nenhum sexo ou por nenhum gênero. E por que esse termo, né, ainda é discutível? Porque, apesar de não existir a atração sexual, é possível que exista a atração afetiva, o envolvimento, o vínculo afetivo. Então, por exemplo, um homem que se relaciona afetivamente com uma mulher, mas que não tem atração sexual por ela, né? Ou uma mulher que se relaciona com outra mulher, mas não tem atração física, atração sexual por essa mulher. É simplesmente um relacionamento afetivo e não envolve a questão sexual, tá? Mas é um termo, então, que ainda está em discussão. Tudo bem, pessoal? Vou seguindo. Fiquem à vontade para interromper se tiver qualquer problema, tá? Bom, vocês com certeza já ouviram esse termo LGBT, LGBTQ, LGBT+, LGBTQ+, LGBTQIA+, LGBTQIAP+, existe uma infinidade de siglas para determinar o movimento de inclusão e de reconhecimento das diversidades afetivas, sexuais e de gênero, tá? E isso por quê, pessoal? Algum tempo atrás, começou como um movimento gay, né? Então, os homens que gostavam de outros homens e que queriam o reconhecimento desse tipo de comportamento, de orientação sexual, e passam a lutar por esses direitos, né? E aí, esse grupo começa a agregar, e aqui eu estou fazendo um resumo muito breve, tá? Porque até dá uma olhadinha aqui no tempo. Nossa, já foi quase uma hora. É um resumo muito breve dessa questão, tá? Aí, algum tempo atrás, sugeriram a sigla GLBT, gays, lésbicas, bissexuais e transgêneros, né? Aí houve um consenso de que dentro do movimento GLBT as mulheres não tinham muito protagonismo, o protagonismo era muito mais dos homens gays, e como uma forma de valorizar o posicionamento das mulheres, coloca a letra L no começo da sigla, né? Aí ficou LGBT, lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros, travestis e transexuais. Mas aí tem pessoas que questionam todas essas características de determinação de sexo e de gênero, que as pessoas que estão se questionando, né, que se colocam aí, por que eu preciso ter um padrão estabelecido e por que o comportamento tem que ser desse jeito, tem que ser daquele jeito. Essas pessoas se definem como queer, né, ou questionando, né, aí entra a letra Q na sigla. Aí tem os intersexuais, que ninguém estava considerando até agora, que são aquelas pessoas que expressam o sexo biológico, né, características sexuais biológicas, tanto masculinas quanto femininas, elas não estão representadas aí também, aí inclui o I na sigla também. No final das contas, né, a sigla mais difundida atualmente, assim, você vai ver mais vezes em
locais que falam sobre as questões de gênero, é LGBTQIA+, lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros, transexuais, travestis, queers, ou questionando, intersexuais, assexuais e outras variações, né? O mais seria todas as outras expressões de sexualidade que não estão contempladas na sigla. A questão é, vai ser muito difícil a gente estabelecer uma sigla que consiga colocar todo mundo, representar todo mundo, tá? Mas por que a sigla ela é importante? Exatamente para essa questão da representatividade. E ela muda ao longo do tempo, porque conforme as pessoas vão entendendo as suas maneiras de se posicionar, elas também querem se ver representadas, né? Então, aqui eu peguei de um site, chama Sex Box, alguma coisa sobre o sexo fora da caixa, em inglês, alguma coisa assim, que traz aí algumas das bandeiras envolvidas no movimento da diversidade, né? Geralmente, o pessoal coloca a bandeira do arco-íris como a bandeira genérica, né, que engloba todos esses movimentos. Mas dentro dessa comunidade existem especificidades, né, de luta, de conquistas, e aí existem, então, várias bandeiras, na verdade, dentro da sigla LGBT. Então, para ver se a gente consegue fechar essa ideia de forma mais clara, né? O que é o gênero, né? Ou a expressão de gênero? É como a pessoa se comporta, como ela expressa o seu gênero para as outras pessoas, como ela se veste, quais são os seus trejeitos, quais são as suas características externas e que mostram para as outras pessoas como ela se comporta, tá? Isso é o que a gente chama de expressão de gênero. Identidade de gênero é como essa pessoa se percebe. Eu me identifico com o gênero feminino ou eu me identifico com o gênero masculino? Ou eu não me identifico com nenhum desses dois gêneros? Ou tem momentos que eu me identifico com o gênero feminino, em outros momentos eu me identifico com o gênero masculino, né? Então, isso é identidade de gênero. É o que a pessoa pensa, como ela se percebe. A orientação sexual é o que a pessoa deseja, né? Com quem eu quero me relacionar, né? Quem eu desejo que esteja ao meu lado para um relacionamento. Isso é orientação sexual. E o sexo biológico são as características anatômicas, genéticas e fenotípicas que determinam se a pessoa tem o sexo biológico masculino, feminino ou intersexo. Beleza? Talvez isso facilite o nosso raciocínio também. Eu sei que eu vou estar avançando já um pouquinho no tempo, mas eu vou passar rapidamente sobre essas questões só para a gente pensar. E aí eu abro para as perguntas, e aí a gente pode tocar nesses temas conforme a gente for discutindo nas perguntas, tá? Então, para que mexer nisso? Porque estava tudo tão bem, todo mundo dentro da sua caixinha, e para que ficar mexendo nisso? Para que ficar inventando sigla? Para que ficar inventando representatividade? Para que defender direitos, né, pessoal? Qual a necessidade disso, né? A gente tem que mexer nisso porque o tratamento diferenciado que é dado para os gêneros, eles são baseados em preconceitos, né? E que já que eles podem ser aprendidos, eles também podem ser desconstruídos, né? Dando visibilidade e o direito dessas pessoas que existem em não apenas existir, mas ser quem elas são. E isso não depende de mim, não depende de você, não depende de ninguém. O que cada pessoa depende dela, né? E a questão não é concordar ou discordar. Mas por conta da minha formação religiosa, eu não aceito, acho que não está certo. Olha, tudo bem, né? Você pode discordar, você não precisa discordar, mas você tem que aceitar, porque você tem que respeitar que a realidade da outra pessoa não é a sua realidade. E tá tudo bem, né? Você não precisa concordar, mas você tem que conviver, você tem que respeitar, porque a sua verdade não pode ser maior que a verdade do outro, né? Por exemplo, né? Eu acho que isso é frescura, não tem, porque as questões de gênero não são moldadas com base em preconceitos. Quem nunca ouviu essas frases, né? Mulher não tem rapidez de raciocínio. A mulher que não tem rapidez de raciocínio,
ou a mulher foi sempre educada para ser aquela que cuida das crianças, aquela que limpa a casa, que lava a louça, que faz tudo que o seu dono, né, deseja e quer, né? Será que é realmente a mulher que não tem essa capacidade, ou a gente tirou da mulher as possibilidades que poderiam desenvolver as capacidades que ela queria desenvolver por conta própria, né? O homem é sempre indisciplinado e violento, né? É o homem que é necessariamente sempre indisciplinado e violento, ou o homem foi sempre ensinado de que ele é o provedor, de que ele é o alfa, de que ele é o senhor da razão, que todo mundo tem que obedecer ele, gerando no homem, né, aquela necessidade absurda de ter todos os seus desejos, todas as suas questões sempre atendidas, né? Isso, inclusive, é o que a gente chama de masculinidade tóxica, né? Aquele homem que acha que por ser homem, por ser masculino, ele é o as da situação, sempre, né? É o homem que é sempre assim, ou o homem é educado para ser assim desde sempre, né? Não aceitar frustração, é muito difícil, né? Hoje em dia isso tem mudado, né? Com algum valor, assim, já reconhecível, mas é muito difícil para o homem lidar com a frustração de não ter atendido todos os seus desejos, né? E é por isso que a gente vê que a maior parte das agressões ou das violações sexuais são cometidas por homens, né? Que não aceitam não ter o seu desejo atendido, né? Será que o homem é assim porque é assim ou ele foi ensinado a ser assim, né? Tudo bem ser gay, gente, mas precisa ser exagerado? Precisa ser feminino? Precisa ser explícito? Precisa andar de mão dada na rua? Como que eu vou explicar para o meu filho um homem beijando outro homem, né? Tenho certeza que vocês já ouviram coisas desse tipo, né? Inclusive por pessoas da nossa política. Isso aí é sem vergonhice, faltou levar uma surra do pai. Isso é uma agressão, isso é um tipo de tortura, né? Na verdade. Porque a orientação sexual, a identidade de gênero, ela é só mais uma característica da pessoa, né? É a mesma coisa que falar que a pessoa, tipo, é negro porque não apanhou do pai. Tipo, ser negro é só mais uma característica daquela pessoa, não deveria ter essa relevância toda, né? Não digo na luta pelos direitos das pessoas negras, tá, pessoal? Mas acho que vocês entenderam o que eu quis dizer, né? É uma característica daquela pessoa que não tem razão para ser questionada, não tem razão para ser desvalorizada, né? Uma mulher lésbica, ela não gosta de homem porque ainda não pegaram ela de jeito, né? Nossa, mulheres lésbicas dizem que essa é uma das frases que mais escutam, né? Como se aquele homem, o alfa, o dono de toda a situação, ele pudesse dar o jeito na mulher que não gosta de homem, né? Tadinho, né? Aquele menino é tão bonzinho, mas é bicha. É viado, coitado, né? Tipo, como se fosse uma característica que desmerecesse, né? Como se que pobre coitado pelo fato de ser gay. Tinha tudo para ser uma boa pessoa, mas que pena, é gay, né? Bom, e para fechar aqui a ideia, quando a gente fala de diversidade, pessoal, a ideia não é estimular novos comportamentos, é reconhecer os comportamentos, as estruturas de corpo e de sociedade que a gente tem, que já existem, né? Essa diversidade que já existe, e é que essas pessoas não podem ser anuladas, elas devem ser respeitadas. Falar de gênero não é estimular uma pessoa a experimentar coisas que não queria, né? Até porque, se a orientação sexual ou a identidade de gênero fosse uma opção, né, a gente deveria poder escolher ser hétero também. Vou fazer uma pergunta para quem é hétero aí que está assistindo a palestra, né? Em que momento da sua vida você parou, sentou lá no seu quarto, na sua cama, fechou o seu olho e pensou: deixa eu pensar, eu vou ser hétero ou eu vou ser homossexual? Vocês passaram por esse momento? Se vocês que são heterossexuais, não passaram por esse momento, por que uma pessoa homossexual tem que obrigatoriamente fazer essa escolha, né?
E veja bem, como é uma característica, só mais uma das características da pessoa, eu não estou querendo dizer que, então, o gay ele não pode escolher, ele é um coitado. Não, não é isso, tá? Como a gente falou na outra questão ali atrás. A questão é, em que momento a pessoa faz essa opção? Se você perguntar para qualquer pessoa homossexual, não tem esse momento em que ela faz essa opção, né? Ela simplesmente entende como ela se enxerga, como ela sente, quais são os seus desejos e para onde eles vão, né? E por uma questão dessa pressão do padrão social e tudo mais, muitas vezes tem esses desejos todos reprimidos, não porque eles não existem, mas sim pelo medo de como a sociedade vai aceitar, pelo medo da violência, né? E, inclusive, a orientação sexual, ela não tem implicações cognitivas, mas tem implicações sociais. Então, vou dar um exemplo. Para muita gente, ser travesti é errado e se prostituir é errado. Então, já é travesti e ainda se prostitui. Tá errado 2 vezes, né? Só que quais são as oportunidades que são dadas para essas pessoas travestis? Muitas vezes, um jovem que se entende como travesti e passa a expressar as suas características de sexuais e de gênero como travesti, é expulso de casa, é afastado da escola, porque se vai na escola não tem um banheiro que pode usar, sofre de chacota, de violência física, de violência emocional, de tortura, né? Quais são as oportunidades que a gente está dando para essas pessoas, né? Algum tempo atrás, a Prefeitura de São Paulo, né, criou um programa que trazia pessoas, né, travestis, para dentro da sala de aula, para poder aprender uma profissão e ter oportunidades na vida. Só que ao fazer isso, às vezes, essa travesti estava trabalhando na rua com prostituição, por exemplo. Para que ela possa sobreviver, porque ela tem que pagar conta, ela tem que comer, ela tem que tomar medicamento, ela tem que pagar um plano de saúde, que seja alguma coisa, como que ela vai fazer isso se ela não trabalha? Ah, mas por que ela não vai trabalhar, sei lá, no comércio, em algum outro lugar? Tem que se prostituir? Gente, quantos lugares vocês vão, visitam para comprar alguma coisa no comércio? Enfim, qualquer outro lugar que você tenha algum serviço prestado, quantas pessoas travestis vocês vêm trabalhando nesses lugares? E é porque elas não querem trabalhar nesses lugares ou é porque elas não conseguem trabalhar nesses lugares? E como que essa pessoa faz para comer, né? Então, muitas vezes, nós mesmos é que empurramos essas pessoas para a marginalidade, né, para a margem da sociedade. Nós empurramos essas pessoas para os trabalhos que a gente julga que não são dignos, né? Aí vem uma prefeitura, propõe um projeto de pagar uma bolsa para uma travesti, para que ela possa estudar e conseguir um emprego. E justamente as pessoas que dizem que ser travesti é errado e que se prostituir é errado, vão contra um programa que tira as pessoas dessa situação de marginalidade e dá para essas pessoas algum tipo de oportunidade, né? Então, ou seja, a gente não quer no nosso meio, a gente quer longe da gente. Mas se tiver longe da gente, a gente também não quer longe da gente, sabe? Então, tipo, é daí que surge a violência, né, que a gente encontra entre as pessoas LGBT e também, principalmente, com as pessoas que são trans, né, travestis e transexuais. Nós somos o país que mais mata travestis e pessoas transexuais no mundo, e a gente também é o país que mais busca pornografia trans na internet, né? Vai entender, né? Cada 25 horas uma pessoa LGBT morre no Brasil. Geralmente, quando uma pessoa LGBT é representada na mídia, é como chacota, é sempre o gay engraçado, a mulher macho, caminhoneira, não que isso seja ruim, tá? Mas sempre usado como uma forma caricata, sempre fazendo piada, sempre explorando os estereótipos, né? Como que os jovens LGBT se veem representados, né? Como que um jovem que se entende LGBT consegue enxergar
possibilidades se tudo que ele vê na mídia, ou na sociedade, ou em casa, é repressão, é discriminação, é piada, né? Então, a escola, né, falando agora para nós, professores, para quem quer trabalhar com pedagogia e tudo mais, a escola tem que ser um ambiente seguro, acolher e estimular esses jovens, educar para a diversidade, para que eles tenham mais possibilidades, tá? Para uma sociedade mais igualitária, que inclua essas pessoas, né? Só para citar também a questão da escola sem partido, que é uma pressão que as escolas têm sentido nesse momento de não falar sobre isso, né? Enfrentando a chamada ideologia de gênero, que não é uma ideologia defendida pelo movimento, né? Pela comunidade LGBT, que é um movimento conservador que visa anular a promoção da igualdade. Por quê? Aquela coisa que a gente falou lá no começo. Se eu quebro o padrão que está estabelecido, quem domina o padrão é quem tem o domínio do poder, né? E dar direito para as pessoas que não têm esse domínio é um pouco de perder o nosso direito de quando a gente está na maioria, né? Está confortável ficar na maioria, né? E como eu falei, a escola tem que participar dessa discussão para a emancipação das pessoas LGBT, promovendo projetos de vida que são possíveis, para que os jovens LGBT se vejam em espaços de liderança, de importância, né? A educação sexual oferecida na escola, ela sempre foi heteronormativa, e isso é um pouco contraditório até, porque pessoas não heterossexuais podem se expor a situações de risco para, por exemplo, infecções sexualmente transmissíveis muito maiores do que pessoas heterossexuais. E elas não têm na escola um espaço para aprender a cuidar da própria saúde, porque é um tabu falar sobre isso. É como se a escola falar sobre educação sexual para gays, ela está estimulando as pessoas a serem gays, né? Quando, na verdade, quem é gay, se tiver educação sexual, vai cuidar da saúde. E quem é gay e não tem educação sexual, pode não cuidar da saúde e vai ter outros problemas trazidos para a sociedade, né? Então, até a educação sexual a gente está privando esses jovens de ter nas escolas, né? E a LGBTfobia se manifesta na discriminação velada e escancarada, violência física, tortura e morte, violência psicológica e violência sexual. E a gente pode identificar que isso está acontecendo, né, quando a gente percebe jovens nas nossas escolas passando, né, por um processo que ela mesma se impõe de isolamento, silenciamento e distanciamento. Ninguém pode me ver, ninguém pode me ouvir, porque eu corro risco, eu estou errado, eu sou sujo, eu não tenho o meu espaço, eu preciso mudar, eu preciso ser curado, né? A segregação, aí nesse caso de outras pessoas em relação ao jovem LGBT, né? Então, aquele que fica por último na escolha dos grupos, né? Expulsão de casa, que ainda é uma coisa muito frequente nas famílias aqui no Brasil, e fobias sociais, né? Já que ninguém me aceita, já que eu não posso ser, eu não posso estar em nenhum lugar, eu prefiro não me envolver com as pessoas, né? Comportamento suicida, opção pela noite, como uma forma de esconder o próprio corpo, né? Na noite, isso é muito comum com pessoas transexuais e travestis, né? Que optam pela noite porque no escuro, né? Como é que é o ditado? À noite todos os gatos são pardos, né? Então, é como se as características fora do padrão dessa pessoa ficassem ocultas pela baixa luminosidade, né? Uma forma de esconder o próprio corpo. E também reações explosivas. Algumas pessoas falam sobre mola gay, né? Que é tão comprimido, a pessoa é tão privada de tudo, né? A todo momento, que quando essa reação vem, ela pode vir como uma reação explosiva, né? Então, isso também pode ser um indício de que um jovem dentro das nossas salas de aula podem estar sofrendo
por homofobia, LGBTfobia, tá? Bom, aqui tem alguns filmes, eu acabei, tá, pessoal? Era isso. Então, se vocês quiserem já indo abrir os microfones de vocês para tirar dúvidas, alguma coisa. Aqui são alguns filmes que eu indico para vocês que são professores e que queiram falar sobre isso nas salas de aulas ou queiram trazer isso para dentro da família para discutir sobre isso. São filmes que têm uma temática que pode ser abordada com adolescentes, tá? Então, Orações para Bob, Hoje Eu Quero Voltar Sozinho, Com Amor, Simon, Tomboy e As Vantagens de Ser Invisível, tá? São filmes que eu indico. E agradeço pela atenção de vocês. Mais uma vez, tentei trazer o tema para a gente discutir e trocar ideias, mesmo não sendo especialista, eu acho que a gente pode pelo menos colocar a discussão na mesa e trocar algumas ideias. Tudo bem, pessoal? Acho que eu tinha para contribuir, era isso. Muito obrigada. Eu passei muito do tempo aí, tá? Muito obrigada, Diego, pelas colocações. E o professor Rafael fez uma pergunta no chat para você. Você quer que eu leia? Você lê? Eu abri aqui, deixa eu ver. Tá. Edson, muito obrigado pelo comentário, tá? Quem que fez a pergunta? Rafael, deixa eu ver aqui. Diego, boa noite. Sei que não é sobre genética a palestra, mas e no caso da situação de mutações como XXY ou a presença somente do cromossomo X? Rafael, nesse caso, a gente tem o que a gente chama de algumas síndromes, tá? No caso da pessoa que tem a síndrome de Klinefelter, que é a XXY, por ter o cromossomo Y, se esse cromossomo Y for funcional, as características sexuais dessa pessoa vão ser masculinizadas, tá? Predominantemente masculinizada. Mas, por exemplo, pode ter ginecomastia, que é a formação dos seios, né? O crescimento das glândulas mamárias com formação de seios. Pode ter alguma interferência na cognitiva, né? Então, nesse caso, a gente vai falar em síndromes, né? Porque elas vão ter uma série de manifestações clínicas que podem ser bem estabelecidas, né? Como, por exemplo, a síndrome de Down, por exemplo. Não é uma síndrome que tem relação com os cromossomos sexuais, mas ela tem uma série de características que podem ser bem definidas e trazer uma definição da síndrome, né, de como essa pessoa, como o corpo dessa pessoa se manifesta, etc. É a mesma coisa para síndromes que envolvem os cromossomos sexuais, né? Ou a presença somente do cromossomo X é a mesma coisa, tá? Dependendo de como esses cromossomos estiverem, eles podem se manifestar. No caso por exemplo, do XXX, o cromossomo X, mesmo quando ele está em dupla, né, numa mulher normal, por exemplo, né, que tem 2 cromossomos X, um desses cromossomos X, ele vai ser sempre inativado. Isso acontece lá no desenvolvimento embrionário, tá? Então, todas as células dessa mulher, ela vai ter 2 cromossomos X, só que um desses cromossomos ele vai ser inativado. A gente chama isso de compensação da dose cromossômica. Porque se os 2 cromossomos funcionarem completamente, as proteínas, os hormônios, as substâncias que são produzidas por esses 2 hormônios, por esses 2 cromossomos, desculpa, elas podem ter uma resposta exacerbada. Então, lá no desenvolvimento embrionário, um desses cromossomos sexuais, eles são inativados, tá? Bom, eu respondi sem nem ler a sua pergunta, que a sua pergunta vem agora, né? A sua pergunta é, essas mutações estão atreladas a algum tipo específico de gênero? São mais recorrentes em homens ou mulheres, ou a fatores externos? Não, então acho que eu respondi sim, tá? Vai depender de quais cromossomos estão presentes. Se só tiver cromossomo X, o sexo biológico e o gênero pode ser feminino, né? Porque, como a gente acabou de ver na palestra, isso não é
não há necessariamente uma concordância entre o sexo biológico e a manifestação de gênero, e se tiver o cromossomo Y, é mais provável que as características sexuais sejam masculinizadas, embora possam existir características femininas junto aí também. Rafael, eu respondi a sua pergunta, eu dei tantas voltas e acabei não respondendo. Oi, Diego. Obrigado, você respondeu sim. Eu consegui entender bem a sua explicação. Tá bom, obrigado, Rafael. Aqui, acho que no chat não tem mais nenhuma pergunta, né? Pessoal, eu agradeço o pessoal que está comentando sobre a palestra. Como eu disse, estou colocando o assunto na mesa, e se vocês tiverem contribuições para dar, eu também estou aprendendo, tá? Mais alguma pergunta? Uma questão que o Diego falou sobre a questão do preconceito, né, de ver pessoas trans ou travestis trabalhando, né, o Lafon mesmo comentava muito, quando ele era vivo, né, o Lafon que fazia a Vera Verão, que no início da carreira dele, ele sofreu muito preconceito, né, principalmente por ele ser negro e ser homossexual, né, essa foi a dificuldade imensa dele ter arrumado serviço. E aí a gente acaba empurrando essas pessoas para a marginalidade, né? E é engraçado que é justamente a gente que não gosta, né, dessas pessoas, né, não gosta do comportamento dessas pessoas, é como se a gente empurrasse elas para esse comportamento que a gente não aprova, né? Hoje em dia tem bastante empresas já que tem uma política de valorização, muitas vezes, inclusive, as pessoas, até aproveitando o comentário, Lauro, as pessoas LGBT não identificam o preconceito que sofrem. Eu vi em algum lugar algum exemplo de uma pessoa trans que conseguiu um emprego, foi trabalhar numa empresa e não teve reconhecido pela empresa o direito de usar o nome social, né? Que é um direito conquistado já. E ela, quando questionada, falou assim, não, mas para mim tá tudo bem, pelo menos eu tenho um emprego, né? Então, tipo assim, ela tem um direito que deve ser respeitado, né? Mas para ela tudo bem se não respeitar esse direito, porque pelo menos eu tive um emprego, né? Pelo menos eu consegui um emprego. E, então, essa questão também do preconceito que muitas vezes é velado, né? Que a gente, às vezes, é tão silencioso que a gente vai tomando esse preconceito em doses tão homeopáticas, né? Que parece que a gente não consegue identificar esses preconceitos, né? É a privação de um direito, né? Ela tinha o direito de ter o nome social reconhecido e não é nenhum favor que a empresa estaria fazendo só porque deu um emprego, né? E o preconceito também vem, na maioria das vezes, por parte da família, né? Então aí já começa tudo um preconceito dentro da própria família. É onde geralmente os LGBT acabam indo para o mundo do crime, porque a própria família tem o preconceito. Tem muitos pais que colocam para fora de casa, tem casos de violência física, né? Aquelas terapias de conversão, né? Que as pessoas eram submetidas a torturas para mudar a orientação sexual. Muitas, inclusive, das clínicas que faziam esse tipo de tratamento, acho que aqui no Brasil, eu, pelo menos, não lembro de ter ouvido falar de clínicas que faziam isso, mas isso era comum nos Estados Unidos. E não era comum os proprietários dessas clínicas, depois de um tempo, acabarem assumindo que o tratamento não funcionava e que, inclusive, o próprio dono da clínica tinha orientação sexual diversa do que preconizava, né? Então, é tortura mesmo, né? Você obrigar uma pessoa a ser quem ela não é. Né? E eu acho que é importante a gente destacar essa questão de que reconhecer a existência de pessoas LGBT
não faz de você um LGBT. Você não precisa ser LGBT para defender o direito de uma pessoa ser, né? Ser quem ela é, de gostar de quem ela gosta, e é um direito, é o direito da pessoa LGBT existir, ser quem ela quer, e assim como ela tem todos os deveres que qualquer outra pessoa tem, né? Que paga os seus impostos, que tem as suas obrigações, que tem que cumprir a legislação, né? O fato de uma pessoa ser LGBT não dá a ela imunidade para cumprir leis, por exemplo, né? Agora, por que ela é obrigada a fazer tudo que todo mundo faz e deixar de ser quem ela é, né? Por que ela tem, o direito dela é menor do que o direito do outro, né? Mais alguém, pessoal? A Elke Maravilha também falava, né? Também uma questão sobre... Espera um pouquinho. As cachorras estão dando trabalho aqui. Aí eu falava que não tem gay, não tem negro, não tem branco, e sim pessoas, né? Ela gostava de classificar as pessoas como pessoas. É aquela questão que eu falei, que a orientação sexual é só mais uma característica que qualquer pessoa pode ter, né? E são pessoas, exatamente isso, são pessoas que têm os direitos, que têm os deveres e que merecem não ser anuladas, né? O Diego, eu sou da área de humanas, né? Sou professora de história e de pedagogia, e eu sempre trabalhei a temática da diversidade com os meus alunos no ensino médio. Na questão da conquista do direito, né? Eu costumo comparar muito com a situação da mulher. Eu mostro para eles o quanto a gente ainda conquista espaço, o quanto a gente é discriminado, né? O quanto a gente sofre preconceito ao longo aí da vida, e como que foi essa conquista de direitos. Então, eu passo muito isso com eles, mostrando principalmente a questão do respeito, porque você teve uma fala bem parecida lá, eu posso, né, dentro do meu princípio cristão, da maneira que eu fui educada, posso não achar, entre aspas, aí, né, certo, mas essa pessoa, enquanto sujeito, enquanto indivíduo, ela tem todos os direitos que eu tenho, inclusive de ocupar os mesmos espaços, de disputar a mesma vaga de empregos, né, de ter o acesso a direitos que eu tenho. Muitos ainda, como você falou, ainda vivem na marginalidade ou até na criminalidade por uma falta de oportunidade. A gente trabalha muito isso. Eu, a professora de sociologia, que sempre tivemos uma parceria boa, então a gente trabalha essa questão, e como que ao longo do tempo isso foi conquistando esse direito, né? E o quanto ainda, principalmente na educação, os professores não têm essa visão, né? Então, é muito interessante uma palestra nesse sentido para futuros professores, para que eles começam a ter, para que eles tenham essa visão da questão do respeito, e passar isso para os alunos, seja lá no Fundamental 1, no Fundamental 2, no ensino médio, no ensino superior, não importa o nível, mas que isso é fundamental enquanto pessoas humanas, vamos falar assim, né? E ainda tem um longo caminho pela frente. Como você vê, por exemplo, você está dentro de uma instituição federal, estou a nível estadual e particular, né, privado, quais são as políticas que poderiam ser feitas para que isso tivesse uma abrangência muito maior? Estou falando, inclusive, de políticas públicas, né? Porque está difícil, mas vamos pensar nas políticas públicas. Acho que, assim, o principal, o primeiro de qualquer coisa, é a questão de respeito de pessoa, né? Como você mesma falou. Vou falar da experiência no Instituto Federal, né? Eu acho que tem um avanço muito importante, porque, por exemplo, eu vou falar do Instituto Federal porque é a instituição federal que eu conheço, tá? Mas eu acredito que isso seja uma característica de todas as instituições
públicas federais, né? O servidor público que se identifica como LGBT, ele tem exatamente todos os direitos que qualquer outra pessoa tem, inclusive o direito de usar o nome social, né? Então, a pessoa, quando ela entra por um concurso na instituição, ela preenche lá um formulário solicitando o tratamento pelo nome social. Ela pode ser incluída, por exemplo, na questão de dependentes para plano de saúde e tudo. As uniões homoafetivas, elas são reconhecidas, né? Então, legalmente, ali na instituição, não interessa com quem você está casado, né? Mas os direitos que são estendidos para um dependente, né, para a família do servidor, ela independe da orientação sexual ou do gênero das pessoas com quem o servidor se relaciona, né? Então, se tem lá a união estável com uma pessoa do mesmo sexo, por exemplo, todos os direitos que o servidor heterossexual tem, o servidor LGBT também tem, né? Então, essa questão da inclusão em termos legais, eu vejo como um bom avanço na instituição federal, né? A gente ainda precisa avançar na questão das pessoas entenderem esses direitos e respeitarem esses direitos, né? Mas eles estão lá, eles estão garantidos, né? Eu respondi a sua pergunta, Anitta? Sim, muito obrigada. Olha, não sei se você desceu, vendo os outros comentários, tem não é nenhuma questão, uma fala do professor Edson Bariani. Hoje se fala até em síndrome do impostor. A pessoa está tão acostumada a sofrer preconceito, privação e não valorização positiva, que quando conquista, sentem-se mal, como se não merecessem aquilo. É aquilo que eu estava falando da pessoa que sofre o preconceito velado e homeopático, né, que às vezes nem percebe, né? É como se a gente é tão bombardeado com a informação de que pessoas LGBT são cheias de mimimi, querem privilégios, né, não querem igualdade, querem privilégios, que às vezes quando conquista esse direito, acaba se sentindo impostor, né? Quando, na verdade, né, que privilégios são esses, né, gente, de ser a população com o maior índice com um grande, não sei falar se é o maior, tá, mas com um grande índice de violência psicológica, de violência sexual, de morte, de assassinato, né, de homicídio. Que privilégio é esse de não poder ser quem você é, de ser olhado torto na rua, da pessoa se achar no direito de tocar o seu corpo ou fazer o que acha que pode com o seu corpo. E muitas vezes, inclusive, falando sobre isso, eu lembrei dessa fala, pessoas LGBTs, principalmente as pessoas transgênero que adotam uma expressão de gênero feminino, sofrem violências muito próximas às violências que as mulheres sofrem, né? E isso fica tão impregnado, né, que acaba como se a pessoa incorporasse o sentimento de que é assim que é mesmo, sabe? É assim que tem que ser comigo, é assim que sempre foi, não vai mudar. Uma questão de desesperança mesmo, né? Ou de negação dos próprios direitos. Né? É muito, muito comum ouvir em falas de jovens LGBTs a questão de buscar essa mudança a todo custo, investir todas as energias que tem em mudar, pode ser uma fase, talvez passe, porque isso fica impregnado, né? A pessoa tem sempre todos os direitos negados o tempo todo, todas as suas características, que isso fica, né? Parece que fica na cabeça da pessoa, como ela acaba entronizando esse sentimento de que é isso que eu mereço, né? E não é, né? E não é isso que a pessoa LGBT merece.
Aí tem mais alguns comentários, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Quando o ser humano entender que cor da pele, uma opção sexual, o gênero de cada um não vai interferir em nada, o mundo vai ser bem melhor. Concordo, Renato. Em relação à opção sexual e em relação à orientação sexual, que são coisas diferentes, né? Porque a opção sexual, ela também existe, né? A pessoa que tem uma orientação, ela faz uma opção, né? Viver segundo a sua orientação ou negar a sua orientação. Isso é opção. É quando você escolhe o que você quer fazer com o que você tem nas mãos, né? Não é a mesma coisa que a orientação sexual, que não é uma escolha. Lembrando que eu falo isso não para que, como não é uma escolha, que coitado, ele não pôde escolher, né? Não é isso, não é essa a questão. É só mais uma característica. Mas eu também acredito que o mundo seria muito, muito melhor se a gente simplesmente aceitasse a conviver, né? Aquilo que eu falei, não precisa concordar, não precisa fazer igual, né? Se você é contra o casamento gay, é só não se casar com uma pessoa gay, né? Enfim, conviver, é só conviver, né? Respeitar o direito da outra pessoa existir, é só isso. Não é difícil, não é difícil. Temos que aprender a enxergar de dentro para fora, e não o que a pessoa faz ou deixa de fazer. Outros filmes que falam sobre gênero, Transamérica, Boy Erased e Meu Nome é Ray. Sim, são outros filmes que falam sobre isso. Na verdade, tem muitos, né? Muitos. Inclusive, nos serviços de streaming, tipo Netflix, Telecine, tem, inclusive, se você procurar pelo gênero, né, do filme, você pode encontrar várias temáticas, vários filmes que trabalham essa temática, né? E tem filmes que são muito bons. Tem algum filme também que eu não coloquei ali, porque eu acho que ele é um pouquinho mais pesado, chama Holding the Man. Eu não sei se tem um termo em português, porque quando eu assisti só tinha o termo em inglês, que fala sobre o HIV e a questão do preconceito que as pessoas sofriam por conta do HIV, né? Tem recentemente a questão, né, do STF ter falado sobre a possibilidade de LGBTs doarem sangue, né, também, que é uma coisa que era proibida até pouco tempo. Garota dinamarquesa também. O Edson colocou uma tese aí. Vou abrir para dar uma olhada depois, tá, Edson? Quando você perguntou quando eu escolhi ser hétero, não escolhi, mas tenho por obrigação respeitar a diversidade. Lúcia, é exatamente essa a questão, né? Da mesma forma que você não escolheu ser hétero, uma pessoa que tem uma orientação sexual diferente da sua também não escolheu, né? Ela pode optar com a forma com a qual ela vai viver. Se ela vai se relacionar, se ela não vai se relacionar, se ela vai expressar um gênero diferente do sexo biológico dela ou não, isso ela pode escolher. Agora, a orientação dela é uma característica que ela tem, não é uma escolha, tá? Por isso que a gente não fala opção ou escolha sexual, mas orientação sexual. E a obrigação de respeitar a diversidade é para todos, né? Inclusive, LGBTs respeitarem as particularidades de heterossexuais, né? Os cisgêneros, cisexuais também. A gente não tem só direitos, né? A gente também tem deveres. Garota dinamarquesa. Tá bom, Edson. Eu já abri os links aqui para dar uma olhada depois, tá? Sim, desculpa, o nome é bem diferente. É Mavocas? Como que eu falo esse nome, gente? Desculpa se eu estiver falando errado. Eu não sei porque eu coloquei Mavocas, então, inclusive, naquele slide que eu mostrei as bandeiras, né, dentro das bandeiras de luta dos movimentos, existem bandeiras que não são necessariamente sobre
orientações, mas sim sobre grupos dentro da comunidade LGBT. Então, por exemplo, o movimento dos ursos tem uma bandeira própria para eles, porque eles têm questões próprias dessa comunidade. Tem a questão tem uma bandeira própria para leather, ou couro. Né? Isso são tipo, questões dentro da comunidade que não tem necessariamente a ver com as orientações, né, a diversidade, mas sim com a cultura dentro da comunidade LGBT, as diferentes culturas dentro da comunidade LGBT. E tem a questão de idade. Tem um pouco dessa confusão também, né, que para algumas pessoas, homossexual e pedófilo são sinônimos, né, e são coisas absolutamente distintas, uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra, né, mas existem pessoas que ainda fazem esse tipo de confusão, né, também é uma forma preconceituosa de olhar a diversidade. Então, aquilo que eu falei, né, o movimento LGBT começou como movimento gay, depois foi para GLS, gays, lésbicas e simpatizantes, aí foi para GLBT, aí passou para LGBT, depois foi para LGBTTT, LGBTI, aí, enfim, cada característica nova que passa a ser reconhecida aumentaria essa sigla indefinidamente, assim, né? Então, a diversidade sexual afetiva vai muito além do homem gay, da mulher lésbica ou das pessoas transgênero, né? Existem muito... Tem até acho que não é uma coisa útil, mas utilizada hoje, que era uma escala de Kinsey, que eles faziam, era uma escala, como se fosse um pH-metro, que mede a diferença de pH, né? Era uma escala que mostrava a pessoa os extremos e as possibilidades entre esses extremos, né? Então, a pessoa exclusivamente heterossexual e a pessoa exclusivamente homossexual, com a pessoa bissexual estando no meio, né? E aí tem toda essa possibilidade. Poderia ter uma pessoa que é majoritariamente homossexual, mas que tem características heterossexuais também. É aquela questão, a gente nunca vai conseguir colocar essas diversidades todas dentro de uma caixa, assim como a gente não vai conseguir colocar todas as particularidades dentro de uma sigla, né? Mais algum comentário, pessoal? Bom, Diego, eu não vi mais nenhum comentário aqui, né? Procurei, não vi mais nada. Em nome da Fazar, eu agradeço a participação de todos, o Lauro com os alunos da Uniplan, você, né? Vindo aqui, disponibilizando, né, o seu tempo, repartindo o seu conhecimento com a gente. Então, gratidão enorme, espero que depois que passar tudo isso, a gente possa um dia sentar e bater um papo, espero te conhecer pessoalmente ainda, né, nesse momento a gente está em isolamento, vamos continuar, né, porque os casos em Novo Horizonte começaram a subir muito, está preocupante, mas... Rio Preto também. Hã? Rio Preto também, semana passada teve um recorde de 400 casos em 24 horas. Então é muito mais alarmante do que aqui, mas esperamos futuramente que a gente consiga se conhecer pessoalmente. Agradeço imensamente o seu carinho, a sua disponibilidade de fazer esse projeto com a gente, de trazer conhecimento novo, de assuntos pertinentes e que são, assim, de suma importância para nós que atuamos na área da educação, porque cabe a nós, enquanto professores, né, desenvolver esse respeito, essa tolerância, trazer esse conhecimento para os alunos, porque muitas vezes também, faz 21 anos que eu trabalho com ensino médio, né, a minha especialidade é o ensino médio, muitas vezes você vê que o cara faz uma brincadeira, né, vamos falar aí, uma brincadeira entre aspas com o outro, e quando você chama a atenção dele, no sentido não de crítica, mas de conscientização, ele para,
né? Eu já tive vários exemplos desse ao longo do tempo que eu ministrei aula, tudo escola pública, né, redes particulares também, mas a maior parte na rede pública, e quando ele vê o que é que ele está fazendo de errado, quando você, professor, acaba sendo um exemplo para ele, que não deixa aquele aluno, né, de lado, quando ele é homossexual, quando você dá atenção, eles começam a respeitar também. Então, isso para mim sempre foi um termômetro dentro de sala de aula, quando eu via até situações de bullying, né, de estar lá conversando com o aluno para impedir esse tipo de coisa. Olha, deu resultado positivo nos 80 casos. Então, eu fico, assim, muito contente da gente discutir isso e depois levar isso para a sala de aula, e quando o aluno fizer algo, né, que está ofendendo, que está machucando o outro, não é só o puni-lo, não é só o criticá-lo, mas conscientizar. Eu acho que é esse o nosso grande papel enquanto educadores. Aquilo que eu falei, que os nossos preconceitos, eles são aprendidos, né? E se eles são aprendidos, eles podem ser desconstruídos. E nada melhor para fazer isso, desconstruir os nossos preconceitos, do que estudar, né? Entender. Com certeza. Então, muito obrigada. A brincadeira que só uma pessoa... Eu li isso, uma frase, inclusive numa palestra sobre o tema, né? A brincadeira em que só uma pessoa ri, não é brincadeira, é uma agressão, né? Exatamente. Muito obrigada, né, novamente, a todos que participaram, boa noite para todos. Eu também agradeço, de verdade, né, para preparar essa palestra, eu estudei bastante, voltei a ler um pouco sobre o assunto, e eu deixei aí em um dos slides o meu e-mail, se alguém quiser, por algum motivo, entrar em contato por alguma coisa. Eu vou colocar aqui no chat também, porque eu acho que não sei se ele está aparecendo para vocês aí, mas é diegolopes@ifsp.edu.br. Se alguém quiser entrar em contato. O Mask online, mas o Mask sumiu. Oi? O Mask estava online, ele sumiu. Eu vi ali no começo da reunião, depois eu não ouvi mais. Também. É porque ele é do Instituto Federal, né? O Mask? Sim. Então, tá bem também. Eu vi ele no início. Eu ia agradecer, por isso que eu procurei também, Lauro, mas eu não ouvi. Eu mando mensagem para ele. Então, tá joia. Agradeço os professores da FASAR que participaram, né? Contribuíram com seus questionamentos. Muito obrigada, pessoal. Boa noite a todos. Gente, obrigado, viu? Boa noite também. Obrigado, Diego. Tchau, tchau. Valeu, Laura. Tchau.